Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então estamos hoje aqui no nosso vídeo, de comportamento dinâmico da Fiat Toro Vulcano ano 2016, modelo 2017, beleza? Já tivemos o nosso vídeo em detalhes e agora nós temos o nosso vídeo de comportamento que estão prontos para ele. Mas antes, lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal. Se você gostar do vídeo, já deixa aqui também seu like. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @cvm.auto, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom galera, então falando sobre o comportamento dinâmico da Fiat Toro, eu posso falar para vocês que assim, é uma caminhonete que também dá uma sensação de que você está num sedã grande, de tamanho conforto que você tem no veículo, Você pensa, poxa, é uma caminhonete, é um tamanho robusto e tudo mais. Pô, realmente, ele tem um tamanho grande, principalmente se você mora numa cidade grande, onde a gente está vendo muito... As vagas hoje em dia são muito curtas, são muito apertadas e tudo mais. Mas assim, se você tem espaço suficiente para ter uma bicha dessa e você precisa, eu acho que vale a pena você considerar. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto, desempenho, A gente está falando aqui sobre um motor 2.0 turbo diesel com 35 kg de torque. Não é pouca coisa. Claro que assim, se a gente comparar com outras caminhonetes, de segmento parecido, vamos colocar assim, as picapes, entre aspas, picapes de entrada, ela tem a menor relação potência e torque, mas nem por isso ela vai deixar você a desejar. Assim, você está falando de uma caminhonete assim esperta, com uma capacidade de carga bacana, com conforto assim bem interessante. Então você não vai se sentir prejudicado em retomadas, em saídas de sinal, por exemplo, em saídas de semáforo, mesmo quando você estiver com ela carregada. A gente já fez algumas viagens com ela e a gente estava por volta de seus 600, 700 quilos de coisa, e a gente estava tranquilo na viagem, não sentiu falta de motor, a gente não sentiu que ela ia deixar na mão a gente na viagem de forma alguma. Então, em relação ao desempenho, se você afunda o pé aqui, ela vai que vai. Ela dá um grito um pouquinho, dá, mas pô, ela lhe dá uma sapatada, deixa você dando colando do banco, que é uma sensação bem gostosa. Então, em relação ao desempenho, fiquem tranquilos que ela não vai lhe deixar na mão, mesmo você que vai precisar dela para trabalhar com uma quantidade de carga considerável, O que mais a gente tem? Falando sobre consumo, ainda mais nessa época que a gente está com os combustíveis, em valores tão altos ultimamente. Lembrando, que ela é uma caminhonete a diesel, e de preferência, inclusive no próprio bocal da tampa de combustível, ela já pede para você colocar sempre diesel aditivado. Então o que é que a gente está falando? Na cidade, lembrando que ela é uma caminhonete que roda mais em interior, então eu vou levar em consideração essas informações. A gente está falando, por volta de 9,5 a 10 km por litro de diesel, que é uma média aí bacana. E na estrada, se você consegue fazer uma média aí de seus 100 km, mais ou menos 110, você faz você consegue um consumo aí de seus 14,5, dá até para beliscar os 15, assim, se for um lugar assim muito plano. Então, ela pode ser a mais fraca, em comparação às outras caminhonetes a diesel, mas também você ganha na questão da economia, porque ela é uma bem econômica, se você comparar, por exemplo, com a Amarok e com o Ranger, que você tem até versões V6. Então, assim, o consumo, eu diria que também é outro ponto forte dela. Passando aqui já para a parte de suspensão e direção, o que a gente tem? Bom, a gente tem uma direção elétrica extremamente leve, ela é extremamente leve, tanto em manobras, mas aí também já pode ser um ponto negativo, mesmo quando você está com uma velocidade um pouquinho maior, digamos assim 60, 80, uma velocidade de estrada, ela continua leve. Ela é progressiva, mas ela continua leve. Então eu diria que você tem que tomar um pouco de cuidado se você estiver na estrada, porque a leveza da direção, se você tomar algum susto, alguma coisa assim, você pode acabar facilmente fazendo uma conversão, sem querer.
Em relação à suspensão, a gente está falando de suspensão dianteira McPherson e traseira independente, né? Então é uma coisa que traz bastante conforto, tanto para você que roda na cidade, quanto para você que vai rodar, né, inevitavelmente numa parte de terra. Até porque essas caminhonetes com essa capacidade de carga, ela também foi feita, né, ou a maior parte foi feita para você andar em estrada de terra. Então assim, você vai ter um conforto bacana. É claro que não vai ser um sedã médio ou um sedã grande, tipo um Camry ou um Civic, que você tem, né, uma suspensão incrível, extremamente confortável para a cidade. Mas você também não vai ficar na mão com aquela coisa que você sente cada pancada que você encontra no asfalto ou na terra. Então você vai ter um conforto bem bacana. Vai ser uma coisa assim, eu acho que é outro ponto legal dela. Foi um acerto bem interessante que a Fiat conseguiu fazer com a Fiat Toro, né? Foi um ajuste de suspensão, eu diria que é muito vantajoso, tanto para a cidade quanto para a estrada. Você vai ter um conforto, um nível de satisfação muito legal, muito bacana. Querendo ou não, quando a gente puxa para a parte de suspensão, a gente acaba puxando para o conforto. Então a gente tem, né, esses bancos de couro aqui, são extremamente confortáveis. Acho que foram poucos os carros com banco de couro que eu andei assim, né? Claro que nessa versão a gente tem banco de couro, mas que tem esse nível de conforto tão bom, é extremamente macio. Eu falei principalmente no vídeo, né, do 208 GT, que ele tem esse apoio de cabeça, no caso do 208, que ele é muito duro. E aqui a gente tem extremamente confortável. Então, nossa, é uma maravilha. Dá vontade de ficar dirigindo o carro o dia todo, do tamanho e conforto que a gente consegue ter, né? Tanto pelo conjunto de suspensão, quanto pela parte, né, do conforto dos bancos e tudo mais que te abraçam. É incrível. Então, assim, conforto eu diria que é outro ponto extremamente positivo da Fiat Toro Vulcano. A gente também não pode deixar de falar, né, da parte do seguro, do preço do seguro. Então vamos lá, eu vou utilizar a referência desse carro. Esse carro, ele é dos meus pais, certo? Então a gente está falando no perfil de uma pessoa com 60 anos de idade, casada, que mora numa cidade do interior. Também, né, é uma pessoa que já tem seguro há bastante tempo, e por conta disso, né, você tem bastante desconto ao longo do tempo. Então nesse perfil em específico, na FIP dela por volta de 96 mil e alguma coisa, ele paga 2.200 de seguro anual. Então assim, para um monstro desse tamanho, né, e pagar só esse valor de seguro, eu acho extremamente interessante. Porque as peças do carro, querendo ou não, elas não vão ser baratas, porque a gente está falando de motor a diesel. Então tanto peças de acabamento quanto peças de motor, né, parte mecânica, elas não vão ser peças baratas, com toda certeza. A mecânica diesel, ela é mais cara do que a mecânica a veículos a flex, né, ou monocombustível, no caso, por exemplo, só de gasolina. Então assim, é um preço de seguro extremamente convidativo, mas lembre-se sempre de fazer a sua cotação do seguro com base no seu perfil. Eu tô passando para vocês aqui o relato que eu tenho deste veículo nessa condição específica. Então, um carro por volta, de novo, né, de 96 mil aí, pagando por volta de 2.200. Ele inclusive consegue ser mais caro que o Peugeot, acredite, né, porque o Peugeot é um carro mais difícil, tem algumas particularidades a mais. O Peugeot acabou sendo mais caro do que ele, para vocês terem a noção. Bom, galera, então como a gente está com a picape, a gente não poderia deixar de mostrar o comportamento dela também em uma estrada de terra, né? Que é justamente um dos lugares que ela foi feita para ser utilizada. Então assim, eu tô aqui numa estrada de terra que eu tenho bastante pedra, e uma estrada, né, relativamente boa. Eu já passei por tanta estrada de terra mais complicada, e ela se comporta muito bem. Você vai ter um conforto legal, porque a suspensão ela vai trabalhar bastante, mas você não vai sentir tanta pancada aqui no interior da cabine, aqui para você que está dirigindo, e tanto para os ocupantes. Você vai ter um comportamento muito bom dela, ela é muito no chão. A questão você ter uma tração 4x4 vai lhe dar bastante segurança para passar por algumas situações complicadas, né, de lugares com barro, ou lugares molhados, por exemplo, que você vai precisar dessa tração extra. Então você vai ter bastante segurança para passar por esses lugares. Então assim, você tem um comportamento excelente, tanto
na cidade e estrada, né? Você vai ter aí motor assim, sobrando para você pegar a estrada. Na cidade também ele vai ser muito mais do que suficiente. E em lugares, né, de estrada de terra, você também vai ter um aproveitamento muito legal. Se espaço não é um problema para você, você precisa de uma caminhonete a diesel para levar carga, independente, né, se for para fazenda ou se for para alguma outra coisa assim, e você não precisa de tanta potência quanto as outras que a gente tem no mercado, tá super aprovado, super recomendado. Você pode ir, né, pegando, caso você esteja procurando uma usada, você achar uma extremamente bem conservada, né, como essa aqui também foi um achado. E se você for numa nova, a Toro Moave, que já tem a versão a diesel, você vai ter menos requinte, né, menos conectividade e alguns mimos, por assim dizer, como chave presencial e outros detalhes. Mas se você estiver olhando uma usada, vale super a pena você achar uma inteirinha assim, compensa bastante. Você vai ter um espaço legal, mesmo até para quem vai atrás, você vai ter segurança, você vai ter um bom conforto, um espaço para você levar muita coisa atrás, então tá extremamente bem recomendado, certo? Então assim, dica de caminhonete a diesel, Fiat Toro ano 16, modelo 17, nesse modelo aqui Vulcano, tá super recomendado, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.